Oi, sejam bem-vindos ao PodPEC, seu podcast sobre direito digital. Nosso tema de hoje gira acerca de ética no mundo digital. Teremos dicas de como ser um bom cidadão digital e exemplos do que não fazer, baseados em artigos científicos. Vamos iniciar falando sobre o artigo Dilemas Éticos no Cenário da Inteligência Artificial, feito em conjunto por Mário Gonzalez Arenciba e Dagmares Martins Cardeiro. Ele tem como objetivo responder à pergunta: como eliminar os riscos do uso negativo do desenvolvimento tecnológico? Essa preocupação se deve principalmente aos riscos políticos que surgem do uso mal intencionado da inteligência artificial, principalmente quando utilizadas para promover distorção e manipulação dos processos sociais. É uma pena que isso aconteça, pois, de acordo com os 27 princípios da bioética, qualquer aplicação da ciência e da tecnologia deve partir do respeito e da proteção das pessoas. É verdade. Antes de debater o assunto, é importante saber o que é inteligência artificial, ou seja, a capacidade dos computadores ou outras máquinas de simular ou mostrar comportamento inteligente, simulando o comportamento humano. E essa inteligência artificial é capaz de desenvolver emoções ou, sei lá, quem sabe agir completamente como um humano? Essa é a questão. Existe uma tentativa de fazer com que a inteligência artificial tenha características humanas, como a capacidade de gerir emoções, o que tem provocado um dilema ético sobre se é correto ou não esse processo. Existe o perigo dessa tecnologia tomar conta do mundo? Não tem sentido pensar dessa forma, porque os sistemas de inteligência artificial são todos guiados por pessoas e são, portanto, dependentes delas. O problema está no comportamento errôneo de alguns criadores de algoritmos, que manipulam a tecnologia de forma maliciosa, como, por exemplo, o uso das chamadas armas autônomas. O que seriam essas armas? São sistemas de armas autônomas, algo como robôs letais. Elas possuem um certo privilégio, porque permitem que os seus atores mantenham o anonimato e também os protegem ao evitar a necessidade deles estarem presentes no local para realizar alguma ação. A capacidade de produzir novos perigos é imensa, pela capacidade dessas tecnologias de assumir o controle de veículos, dispositivos, robôs ou qualquer infraestrutura digital. A isso traz a reflexão de quão perigosa é essa tecnologia em mãos erradas, podendo coordenar ataques cibernéticos globais com análises avançadas de dados para personalizá-los, além de usar programas que procuram fraquezas em dispositivos e redes para atacar e explorar vulnerabilidades. Por exemplo, para produzir imagens que podem levar a substituições de identidade ou a produção de conteúdo falso. Se for dessa forma, qualquer um pode ser alvo do mau uso dessa tecnologia, pois a capacidade de gerar imagens, textos e áudios falsos pode ser usada para fazer-se passar por outras pessoas online ou para influenciar a opinião pública através da distribuição de imagens geradas por IA e compartilhadas em redes sociais. Exatamente. Em relação à segurança, o uso errôneo da inteligência artificial ameaça a segurança digital, com hackeamentos, ameaça também a segurança física com o controle de drones e ameaça a segurança política, através da definição de perfis, invasão de privacidade ou por meio de campanhas de desinformação. Portanto, é necessário repensar essa situação para evitar que ameaças afetem países e regiões. A partir desses exemplos, é possível concluir que isso pode colocar em risco a dignidade, a vida e a liberdade de expressão dos humanos. Também colocam em risco o direito ao emprego e até à saúde. Por exemplo, em Arkansas, nos Estados Unidos, um erro de codificação no algoritmo foi responsável por uma diminuição da cobertura de saúde para pessoas com paralisia cerebral, que atribuiu para eles menos horas de cuidado intensivo. Que terrível! Além disso, em 2019, a University College London, do navegador privado Brave e do Open Rights Group acusaram o Google de violar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, por fornecer o êxodo em massa de informações íntimas. Meu Deus, que horrível! Todo mundo usa o Google. Então, de que forma pode acabar com esse problema? Uma forma é envolver os civis, os fabricantes e os governantes, como colaboradores, para estabelecer padrões e códigos éticos em todos os espaços, de modo assim estabelecer padrões e órgãos reguladores que monitorem o desenvolvimento da inteligência artificial e garantam que ela seja sempre guiada pelo controle e julgamento humano, criando organizações que certifiquem
que um sistema de algoritmos é justo antes de o distribuir. Mas para isso ser possível, é necessário que os especialistas tenham acesso aos dados do sistema de inteligência artificial, que esclareçam sua intenção e como interagem com o usuário humano. Além disso, os legisladores devem trabalhar com transparência e com responsabilidade, no cenário em que a indústria de software deve saber a que se ajustar. Já para os desenvolvedores, é preciso aproximar-se dos resultados da diversidade das leis, normas e noções culturais existentes no mundo. Exatamente. Da mesma forma, é preciso educar a sociedade em ética e segurança sobre os riscos do uso indevido da tecnologia. O resultado é que os cientistas desenvolvem moralidade, empatia e se tornam vinculados à sociedade, guiado por um código civil específico em suas propostas tecnológicas em uma área que não altera a natureza, seu meio ambiente e onde os sujeitos sociais não serão afetados. Perfeito. Muito obrigada por esclarecer essa situação, Helena. Falando sobre o uso indiscriminado das informações pessoais, principalmente por grandes plataformas como o Google, citado por Helena, vocês já assistiram o filme Não Olhe Para Cima, da Netflix, com o DiCaprio? Ariana Grande. Nossa, assisti assim que lançou, há uns 2 anos. E assim que vi o tema da nossa conversa de hoje, ele me veio à mente. A crítica que faz ao uso indiscriminado de informações pessoais, mesmo em meio ao clima de comédia, é chocante. O que mais me assustou foi o banho de realidade que tomei quando mostra como os nossos dados podem ser usados de maneira perturbadora e com que a verdade é que estamos constantemente trocando nossa privacidade por conveniências, do tipo colocar o CPF para conseguir o Wi-Fi grátis. Mas até que ponto isso é ético? É uma questão difícil. As tecnologias avançam tão rapidamente que as instituições e as leis têm dificuldade de acompanhar. E quem define as regras do jogo? Atualmente, existem fóruns de grandes organizações que têm como objetivo principal as discussões e criações de princípios éticos para o uso de avanços tecnológicos, como a inteligência artificial citada anteriormente. Em termos legislativos, as regulações visando proteger nossos dados e privacidade ganham espaço e com essas iniciativas, nós, como sociedade, somos instigados a traçar limites relacionados ao uso da tecnologia. Se é que ainda podemos fazer isso, né? Considerando a nossa crescente dependência dos meios tecnológicos. Ótimo ponto! A questão que se apresenta é que as tecnologias avançam em um ritmo muito mais acelerado do que as instituições humanas e que a vida, não só das pessoas de quem usam muito a internet, mas também daquelas que não têm muito acesso às redes, mudam, seja pela exposição terceirizada ou pela carência que será gerada em quem inicialmente não precisa de meios digital no seu dia a dia. Tamires, me explica melhor essa questão de ética e divulgação de dados pessoais. Claro! Como já dito antes, a internet não é uma terra sem leis. Pode se desenvolver e expandir de uma maneira tão rápida que o judiciário não consegue acompanhar, deixando assim na mão da ética, que é o conjunto de padrões e valores morais de um grupo ou indivíduo, a boa utilização do meio disponibilizado. Porém, nem tudo são flores. E um exemplo da falta de ética, ou pelo menos uma burlação do sistema, é que, nesse mundo capitalista em que vivemos, as empresas querem cada vez mais abranger seu público e conseguir mais clientes. E, para isso, usam de dados coletados digitalmente sobre o alvo para formar um algoritmo manipulado em que os produtos que ele pode inconscientemente buscar apareçam para estes repetidas vezes em anúncios de suas redes sociais. A gente tem que lembrar também que o mundo contemporâneo apresenta desafios práticos que demandam reflexões profundas sobre as nossas descobertas. A convergência de Big Data, IA e algoritmos levantam questões complexas que precisam ser enfrentadas. Entre eles estão exatamente o uso de dados sem consentimento, a crescente dependência de algoritmos, como você falou, Tamires, a substituição do trabalho humano por processos tecnológicos, que nem naquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, com o Johnny Depp, onde o personagem que faz o pai do Charlie é despedido porque tem uma máquina que faz o trabalho que ele fazia. E, além disso, tem também o declínio de certas carreiras, o questionamento da liberdade de vontade e os desafios legais em lidar com essas mudanças.
E em meio a isso tudo, ainda temos que nos atentar à já citada ética, não apenas como obrigação das grandes mídias e corporações, mas também da nossa própria obrigação. Sim, devemos nos atentar também que a reflexão ética não deve se limitar no hardware, mas sim também ao uso de dados, algoritmos e inteligência artificial, ou seja, no nível dos softwares. E dentro do conceito de ética digital, trazido por Luciano Florido, existem várias divisões, não é mesmo? Exatamente. Conforme o que Florido argumenta, ética dos dados aborda questões morais relacionadas à geração, processamento e divulgação dos dados, bem como o estudo dos algoritmos e inteligência artificial. Que dá para exemplificar com o que vimos lá no início. Já a ética dos algoritmos é uma sub-área essencial, dada a crescente autonomia desses sistemas e da capacidade de aprendizado, incluindo preocupações sobre responsabilidade moral diante de consequências imprevistas e discriminação. E por último, mas não menos importante, a ética prática, ou deontologia profissional, lida com as responsabilidades de indivíduos e empresas envolvidos com dados, buscando estabelecer um arcabouço ético que promova práticas responsáveis e proteja os direitos individuais e coletivos. Que massa! Eu acho que vi conexão entre elas. Eu tô errada? Não, você não está errada, Tamires. A ética dos dados engloba não apenas a ética dos dados em si, mas também a ética dos algoritmos e a ética prática, representando um campo de estudo transdisciplinar que busca lidar com os desafios éticos na era da tecnologia. Isso mesmo, Sofia. O rápido avanço tecnológico levanta preocupações sobre segurança cibernética e privacidade digital. Além do roubo de identidades, poderia citar pra gente alguns outros desafios que o mundo digital traz? Esses desafios são inúmeros e dentre eles se encontram proteção de dados e confidencialidade online. E isso torna a criação de uma resolução para essa falta de proteção cada vez mais urgente. E a pergunta que não quer calar: por que um mundo tão politizado como o nosso, isso continua sendo um problema recorrente? Bom questionamento. Um dos principais pontos para que isso aconteça é a ausência de diretrizes éticas apropriadas que amplificam essas questões, que englobam ameaças como o phishing e o ransomware. E tudo isso acaba sendo amplificado pelo fácil acesso à internet, não é mesmo? Quem hoje em dia não tem um celular sempre na mão? Exatamente. Dispositivos móveis e plataformas de redes sociais facilitam a disseminação não autorizada de informações e imagens abusivas. Apesar de ser uma ferramenta vital, a internet ela possui um lado obscuro, como a Deep Web. É essencial desenvolver uma ética adaptada ao mundo digital para fomentar um ambiente online seguro e responsável. Como minhas colegas já falaram, as tecnologias, a exemplo da inteligência artificial, que fazem parte da quarta revolução industrial, odiernamente têm transformado cada vez mais o meio digital e as relações éticas no meio digital. Além disso, até as biotecnologias e o uso da robótica influenciaram de maneira significativa o corpo social no ritmo acelerado. Às vezes, é extremamente assustador pensar no valor que permitimos que tudo isso tenha. Sim, na sociedade contemporânea, os dados são tipo petróleo, ou seja, algo fundamental para o funcionamento das atividades no corpo cívico. E temos que nos questionar até quando certas profissões ainda irão existir, já que tudo isso hoje está vulnerável a ser substituído pelo digital. Existe um dilema entre organizações referindo-se justamente a essa questão de tomada de decisões por IA, substituindo o humano pela máquina, assim como a reprodução de preconceitos e prática de exclusão, uso indiscriminado de informações pessoais para fins manipulativos, por exemplo, que vêm sendo práticas cada vez mais comuns. Em suma, a ética digital deve ser mais discutida e destrinchada pela população. Segui-la tornaria o mundo digital menos hostil e provavelmente mais acolhedor. E é isso. Encerramos aqui mais um episódio do Podpack. Para mais informações, vocês podem acessar o Instagram por dentro da FDA, ou então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Até mais e obrigado por ouvir até aqui.